Fala galera, Matheus aqui. E os mercados permanecem aí com uma volatilidade muito alta. O VIX, índice de volatilidade, está novamente retornando para casa dos 30, indicando que nesse mercado tudo ainda pode acontecer. Beleza, galera, então nesse momento a pergunta de ouro é até onde vai cair. Nós temos o indicador do medo e ganância apontando para um sentimento de medo extremo, mas se a gente inverter isso para encontrar os melhores momentos de comprar e vender, nós chegamos no indicador do Bank of America, que diz que agora seria um excelente momento de compra. Como eu já disse nos últimos vídeos, nós temos o Warren Buffett de volta às compras nesse momento, temos também as melhores baleias do Bitcoin, aquelas que compraram muito próximas do fundo do poço nos últimos bear markets, agora elas estão comprando também. Então claramente os ativos estão muito baratos se comparados com a sua alta histórica, mas se você é como eu e gosta de buscar o absoluto fundo do poço, nós podemos pegar aí, por exemplo, a média histórica de todos os bear markets, aplicar neste mercado e chegar à conclusão de que a bolsa americana, por exemplo, encontraria o seu fundo do poço aos 3.000 pontos, ou seja, ainda haveria espaço para uma queda de até 23%, que seria alcançada em outubro deste ano, se a mesma duração dos últimos bear markets fosse se repetir desta vez, seguindo aí a média histórica. Isso é o que defende o diretor de investimentos do Bank of America, Michael Hurnett. Vale lembrar que se a bolsa de lá cai, isso puxa o Ibovespa também, e segundo ele, se a bolsa americana conseguir só cair até os 3.600 pontos, isso já seria muito otimista. Agora, falando aqui no campo do Bitcoin, esse gráfico tem aparecido bastante por aí, onde ele está comparando o BTC com o índice de aperto monetário invertido, ou seja, quando o Fed, o Banco Central americano, aperta o mercado, o índice cai, e quando ele relaxa, o índice sobe. É isso que está retratado aí nesta linha vermelha, e na linha verde nós temos o Bitcoin. Então vejam que há uma tremenda correlação entre os dois nesse momento, e há também um gap muito grande agora, que só seria fechado se a moeda caísse fortemente, ou seja, se o Bitcoin tivesse uma queda muito grande. Então mais lenha aí para a fogueira da teoria de que nós não estamos no exato fundo do poço ainda. Mas os mercados não se movem apenas em uma única direção. Muita gente vem cantando a bola de um rally de alívio, ou seja, quando o mercado bate e de repente sobe aí muito rapidamente por um breve período antes de cair mais uma vez. Vale lembrar que já faz 7 semanas seguidas que os mercados vêm fechando no vermelho. Se novamente fechar no vermelho ao final desta semana, nós bateremos a marca de 8 semanas seguidas, que foi vista pela última vez apenas com o estouro da bolha.com. Então claramente nós estamos nos movendo muito rápido para o fundo, e eu não me surpreenderia se o tal rally de alívio aparecesse aí no curto prazo. Algumas pessoas dizem que nós temos já as condições necessárias para isso acontecer, porque o mercado está passando por um momento de baixíssima liquidez. Pessoas que operam volumes maiores aí no mercado estão apontando para o fato de que a liquidez está tão baixa atualmente que qualquer ordem relativamente grande já é o suficiente para movimentar o mercado, para fazer as cotações aí subirem ou caírem dependendo de como a ordem for colocada. E isso pode criar um comportamento muito errático em ambas as direções. Segundo essas pessoas, no final deste mês, ou seja, agora nos próximos dias, haverá a necessidade de rebalanceamento em muitas carteiras relevantes, e isso tem o potencial de gerar um fluxo positivo de 6 bilhões de dólares por dia ao longo destes próximos 6 dias aí até o final deste mês. Então, se houver alguma notícia positiva nesse período, ênfase aí no C, isso poderia encerrar esta sequência de quedas, pelo menos por enquanto. Infelizmente, porém, o único local com notícias positivas nesse momento parece ser o mercado das criptomoedas, e seria muito bom se essas notícias aqui, elas em isolado fossem o suficiente para movimentar este mercado, mas infelizmente o pessimismo neste momento anda tão forte que essas notícias estão sendo completamente abafadas. Mas isso não significa que nós não iremos comentar elas aqui para vocês. A primeira delas é que Ethereum vai finalmente fazer a sua fusão. Para
quem não sabe, a fusão é o que transformará o sistema de validação da rede em Proof of Stake, ou seja, não haverá mais a mineração de Ethereum via placas de vídeo. A comunidade dos mineradores me odeia porque eu vendi as minhas placas e falei que o preço delas iria desabar, mas eu preservei o meu dinheiro. Então, a data para a fusão foi fixada em agosto, agora daqui a pouco menos que 2 meses, e tudo indica que essa data é firme dessa vez e não será prorrogada novamente, porque a Difficulty Bomb não foi adiada, ou seja, não foi adiado o aumento exponencial do algoritmo que tornará a mineração de Ether impossível em breve. Muitos pensam aí que com a fusão Ethereum se tornará uma rede com baixo custo de transação, mas quem assistiu ao meu vídeo sobre Ethereum sabe que este não será o caso ainda. Por enquanto, o único grande benefício disso será reduzir o consumo de energia da rede para fazer a validação das operações e dar um passo em direção a um futuro hipotético onde as transações serão mais baratas. Já outra notícia positiva para as criptos é que mais países podem estar em vias de aceitar Bitcoin como moeda legal. Por enquanto, nós temos 2 países nessa situação, justamente El Salvador e a República da África Central. Algumas pessoas citam também a Ilha da Madeira, em Portugal, mas cabe esclarecer aqui que a ilha não está aceitando o Bitcoin como moeda legal. O que ela está fazendo, nas palavras do seu dirigente, é abraçando o Bitcoin, ou seja, facilitando o seu uso por quem tiver interesse em utilizá-lo. Por enquanto, o principal objetivo por trás da adoção do Bitcoin nos países que fizeram isso é justamente a falta de soberania financeira, ou seja, a falta de uma moeda própria. El Salvador, por exemplo, só usava o dólar e a República da África Central, muito embora tivesse uma moeda aí chamada Franco da África Central, na realidade esse franco é ainda nos dias de hoje uma moeda indiretamente influenciada pela França. Então esses países estão fazendo isso como forma de mitigar a sua exposição às políticas de outras nações. E El Salvador está agora fazendo uma conferência com 44 países para incentivar outros a fazerem o mesmo. Interessante que esse número de participantes soma 44 não por acaso, mas sim de propósito, para fazer uma alusão à conferência de Bretton Woods, que definiu o dólar como a nova moeda de reserva do mundo. Porque lá em Bretton Woods, como tem aí nessa foto preto e branco que está aparecendo aí para vocês, havia também 44 países participantes. Mas no caso da conferência de El Salvador, há um grande predomínio de países da África Central. Então, considerando que muitos destes países aqui também são dependentes do franco da África Central, é bem provável que os países a adotarem Bitcoin, os próximos a fazerem isso, também sejam aí desta zona. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.